No vídeo de hoje, vou construir e testar vasos sanitários de Lego, desde os menores microvasos até vasos sanitários realmente funcionais, para descobrir qual é o pior vaso que se pode construir e qual é o verdadeiro GOAT. Então vamos começar com vasos sanitários Skibidi. Então vamos construir um deles. O primeiro é o DJ Skibidi, e eu usei esta peça de cabelo com fones de ouvido, e também dei a ele uma caixa de som de Lego. Aqui está. Depois temos um pequeno vaso sanitário Skibidi helicóptero, e a hélice realmente funciona. Este próximo é o Skibidi comum. Parece o original. Aqui eu construí o Skibidi barril de ácido e seu irmão, barril explosivo. Eles são muito parecidos. A diferença é que um carrega barris tóxicos, enquanto o outro carrega explosivos. Este é o Skibidi policial, e eu usei peças lisas transparentes azuis e vermelhas para as luzes. Depois construí este Skibidi andador com pernas longas e amaldiçoadas. E por fim, o vaso sanitário Skibidi cientista. Então agora que temos um exército de vasos sanitários Skibidi, vamos simular a batalha deles. Mas antes, e se eu te dissesse que você pode realmente criar vasos sanitários de Lego totalmente funcionais? E aqui está o exemplo mais básico. Estou usando uma peça lisa comum de Lego que funciona como uma pequena porta de alçapão. E quando eu a removo, o buraco aparece. E isso faz a descarga funcionar. Mas então eu também construí este aqui. E ele funciona pressionando esta peça de borracha. E então ele derruba uma peça para baixo e dá descarga no cocô. Aqui está uma melhoria. Parece um banheiro químico comum, mas se você olhar de perto, pode apertar este botão. E ele ativa um alçapão, fazendo o vaso dar descarga. Então, tudo bem, eu construí alguns vasos sanitários funcionais, mas alguém sabe como os vasos sanitários realmente funcionam? Então, esta construção final é uma anatomia de vaso sanitário que vai explicar como tudo funciona. Na parte de cima, temos um vaso sanitário normal. E quando você faz suas necessidades, tudo cai para os canos subterrâneos. Se você quiser impressionar sua turma, copie esta construção para sua feira de ciências. Outra coisa que você pode fazer são acessórios para banheiro. E como Lego é um material de construção perfeito, decidi construir um porta-papel higiênico com peças duplo. E é assim que ele funciona. Para colocar o papel dentro, basta remover esta peça, deslizar o rolo para dentro e você recarregou com sucesso o seu suporte. Mas, para ser completamente sincero com vocês, acho que ele ficou meio sem graça. Então, para melhorá-lo, encontrei esta impressão 3D de um homem de Lego. Encomendei e após uma semana, ela finalmente chegou. E é assim que ela ficou na vida real. Muito mais legal. E agora ele funciona como um porta-papel higiênico pessoal. E agora vamos para uma rodada rápida de ideias de banheiros com tema Lego. Você pode construir suas próprias placas personalizadas de banheiro Lego e depois prendê-las a qualquer superfície e ela automaticamente vira um banheiro. Outra coisa que você pode fazer é construir vasos sanitários em tamanho real usando blocos gigantes de Lego. Agora eu tenho um vaso sanitário Lego personalizado. Se você tiver esta peça especial de borracha da Lego, pode construir uma escova sanitária Lego em tamanho real com elas. E ela até parece uma de verdade. Mas vamos testar se ela funciona como uma de verdade neste vaso gigante em tamanho real. Ok, outra coisa engraçada que você pode fazer com Lego é decorar um assento sanitário com elas. Parece muito legal, mas se você já pisou numa peça de Lego alguma vez na vida, sabe que não é a ideia mais genial do mundo. Mas esta próxima ideia é genial, porque você pode construir um botão de descarga personalizado para o seu vaso sanitário usando peças de Lego. Então aqui eu construí o meu. E quando eu coloco no meu vaso sanitário de verdade, parece que estou prestes a chamar um ataque nuclear. Então vamos testar para ver se funciona. E que tal um banheiro para um animal de estimação? Você pode pegar qualquer caixa de conjunto Lego e agora ela é uma caixa de areia para gato. E esta caixa Lego funciona perfeitamente para um gato Lego. Também construí este hidrante para um cachorro Lego. E por fim, a última ideia com tema de banheiro. Simplesmente construí este emoji de cocô Lego. Pessoal, eu sei, esta construção meio que fede. Então todo mundo tem um vaso sanitário normal em casa. Mas eu quero me desafiar a construir um vaso sanitário em tamanho real feito de Lego que realmente funcione. Então, eu o construí com peças brancas. E ele tem uma tampa funcional que pode ser aberta e fechada. E dentro do vaso sanitário, projetei este compartimento que você pode realmente encher com água de verdade. E ele dará descarga ao acionar esta alavanca na lateral. Então, vamos testar para ver se funciona. Funciona, mas eu realmente não recomendaria usá-lo. Ok, então a Lego não fabrica uma peça de vaso sanitário, mas vou mostrar alguns truques de como fazer um. Por exemplo, você pode pegar o capacete de um Stormtrooper, virá-lo de cabeça para baixo e agora ele meio que parece uma privada. Cara, isso é nojento. Este é um balde Lego, e você pode usar a alça dele como suporte para papel higiênico. E o balde, bem, ele até que funciona como um vaso sanitário. E se você tiver muitas peças marrons, pode recriar uma cópia exata da privada do Shrek. E se você puxar esta alavanca, ela vai... Se você pegar esta peça de bandeira Lego e prendê-la assim, ela funciona mais ou menos como uma tampa para um vaso sanitário bem quadradão. Pessoal, ele é tão quadrado que parece saído de Minecraft. Se você tiver barras de ouro Lego, pode montar um vaso sanitário sofisticado com detalhes dourados. Esta é uma peça de antena, e ela funciona perfeitamente como uma alavanca de descarga para um vaso sanitário. Se você quiser criar a ilusão de papel higiênico desenrolado, troque uma peça cilíndrica por esta peça de porta Lego. E agora parece que ele foi desenrolado. Se você pegar uma peça branca de boia salva-vidas e um microfone, pode criar um assento sanitário para um vaso Lego.
Aqui, eu recriei um banheiro público com divisórias de privacidade e usei pernas de esqueleto Lego como suportes para as divisórias. Praticamente não existe privacidade aqui. Para esta construção legal de vaso sanitário, usei um torso branco de boneco Lego como caixa d'água e prendi uma peça de corrente como alavanca de descarga. Mas a parte mais legal deste design é que ele realmente parece funcionar, por causa da mão se movendo. E por fim, se você realmente precisa de um modelo de vaso sanitário super preciso, pode comprar uma peça paralela como esta que acabei de conseguir e ela parece muito realista. Ok, mas vamos voltar no tempo até os homens das cavernas. Eles caçavam, comiam e construíam abrigos, mas também precisavam ir ao banheiro, e isso não existia naquela época. Então eles simplesmente faziam suas necessidades na natureza, como nestes arbustos Lego. Caramba, isso meio que também funciona como papel higiênico da antiguidade. Mas, com o passar do tempo, as pessoas ficaram mais inteligentes, e na Idade Média finalmente inventaram o banheiro, que era como esta latrina Lego. Então, uma enorme evolução em relação aos tempos das cavernas, mas ainda era apenas um buraco num assento, além de ser bem fedido. Depois disso, chegamos ao banheiro moderno dos dias de hoje, com todo o conforto imaginável, como um vaso sanitário realmente limpo, papel higiênico, e era este desentupidor Lego. E como o encanamento já existe em todas as casas, não há mais problemas com cheiro e higiene, porque você pode dar descarga e depois lavar as mãos. E finalmente chegamos aos vasos sanitários futuristas mais avançados. E o único modelo que consigo imaginar são os vasos japoneses. Para entrar, basta levantar a mão, a porta se abre automaticamente e, lá dentro, vemos todos esses botões que ativam o spray de perfume e até abrem automaticamente o vaso sanitário para você. Milhões de anos de evolução dos banheiros. Esta é uma minifigura transparente e você pode escondê-la facilmente em um aquário ou até mesmo dentro de um bloco de gelo. Caramba, o Bro virou gelo. Mas existe outra maneira de esconder uma minifigura. Pintando-a. Então vou pintar esta minifig com a tinta mais escura do mundo. E precisamos cobri-la completamente. Ok, agora o Bro parece uma sombra. Ok, pessoal, acho que tem uma minifig que ainda não desbloqueei. Mas se eu movê-la para este fundo escuro, o quê? Pessoal, ele sumiu. Ele não está mais nas minhas mãos. E outra maneira legal de esconder uma minifig à vista de todos, peguei uma minifig comum, pintei ela de verde e agora posso usá-la como uma tela verde invertida. Vamos testar se funciona colocando-a ao lado deste tijolo Supreme. Agora vamos tentar com algum material colorido. E por fim, vamos testar com papel alumínio. Caramba, acho que acidentalmente transformei ele em um monstro de papel alumínio. E ele trouxe amigos. Ok, agora vamos fazer uma rodada rápida com personagens icônicos e como escondê-los. Começando com o Steve do Minecraft. E como ele é obcecado por escavar, o lugar óbvio para escondê-lo é no subsolo, como nesta planta. Também dei a ele uma bancada de trabalho, uma picareta e uma tocha. E agora o Bro consegue sobreviver à sua primeira noite. Agora, onde esconder o ursinho Pooh? Como ele gosta de mel, o lugar lógico é jogá-lo dentro de um balde de mel. O Bro está a figura do Harry Potter, e no filme ele tem esta capa mágica que faz você desaparecer, então comprei esta capa da invisibilidade oficial. Então vamos colocá-la na minifig. E por que eu ainda consigo vê-lo? Outra maneira de esconder uma minifig é a vista de todos. Então aqui eu tenho o Emmett do filme Lego, cercado por um monte de minifigs com uma aparência muito familiar. Pessoal, escrevam nos comentários quanto tempo vocês levaram para encontrar o Emmett. Agora temos o Homem-Aranha, e o esconderijo dele fica no canto da sala, em uma teia de aranha. Espera, o que foi isso? Aqui está a minifigura do Homer Simpson. E eu me lembro daquela vez em que ele simplesmente desapareceu no arbusto. Então eu recriei isso em Lego. Vamos testar para ver se funciona. Depois temos o Freddy Fazbear, e o esconderijo dele é dentro de uma caixa de pizza. Boa noite, Bro. E por fim temos o Mario, e como ele é encanador, o esconderijo dele é dentro do vaso sanitário. Outra maneira de fazer uma minifigura desaparecer é com mágica. Então aqui eu tenho uma caixa de Lego com aparência comum, mas se eu colocar uma minifigura dentro, ela desaparece. O Bro literalmente sumiu. Mas a mágica aqui é um espelho escondido dentro dela. E funciona porque a minifig cai atrás do espelho. Você também pode fazer uma minifig desaparecer simplesmente com as mãos. Mágica. Ok, eu simplesmente usei fita adesiva no meu polegar, mas funcionou. Aqui vai outro truque com as mãos. Vou fazer esta minifig desaparecer colocando minha mão na frente. E pronto, ele sumiu. Mas na realidade, eu apenas construí este dispositivo de Lego. E ele tem estas peças que pegam minifigs. Ok, este próximo truque vai mudar magicamente as roupas desta minifig. Eu construí este dispositivo giratório e coloquei essas duas minifigs nele. E quando eu giro, parece que o Bro mudou de roupa magicamente. É tão legal que eu quero tentar mais uma vez. Caramba, desta vez não funcionou muito bem. Isto parece um banheiro químico comum de Lego. Mas se eu colocar uma minifigura dentro e girar... Para onde o Bro foi? Ah, espero que ele não tenha caído lá dentro. E este último truque é todo baseado em ilusões de ótica. Se eu passar esta minifigura através da parede, ela magicamente atravessa? Como? Bem, é um design inteligente que só funciona se você olhar pelo ângulo certo. Outra maneira de fazer uma minifigura desaparecer é apagando sua identidade com esta borracha mágica. Se não tem rosto, não tem minifig. Ou você também pode usar minifig com muita força usando a mão, e o Bro fica achatado em uma placa base. Você também pode derretê-la em um solvente para plástico. O Bro definitivamente sumiu agora. Ou você pode queimá-lo até ele deixar de existir. Depois pegue uma minifig, aperte-a com muita força até ela se desmontar e então espalhe as peças pelo chão. Caramba, o pombo acha que é comida. Você pode aspirar uma minifig sem querer com um aspirador de pó. E agora o Bro desapareceu para sempre. Você pode usá-la como um dardo de nerf e dispará-la. E sabendo como é fácil perder, depois você pode pisar em uma minifig para fazê-la desaparecer.
Ah, espera, ele ainda está aqui. Caramba, isso doeu muito e não funcionou. Mas ok, a última maneira ilegal de fazer uma minifig desaparecer é apagando as luzes. Ah, para onde ele foi? A primeira maneira de fazer uma minifigura desaparecer é brincando de esconde-esconde no Lego. Por exemplo, escondendo ela embaixo do sofá. A namorada da minifigura é quem está procurando. Ou você pode escondê-la em um cesto de roupa suja. Meu Deus, como isso fede aqui dentro! Funcionou! Ou escondendo ela dentro deste enorme vaso de planta. Ou podemos pegar algumas folhas e transformar a minifig em uma planta. Ok, se esconder no Lego é difícil. Que tal escondê-la como uma estátua? Ah, espera, é uma estátua de verdade. Ok, acho que estamos chegando a algum lugar. Você também pode escondê-la dentro de uma TV, daquelas antigas dos anos 90, que são grandes o suficiente para caber uma minifig inteira lá dentro. Ufa, essa foi por pouco. Ok, isso parece uma estante comum, mas se você girá-la, ela é uma entrada secreta para uma sala escondida, que na verdade é o esconderijo perfeito. E se escondê-la dentro de uma geladeira? A princípio parece uma péssima ideia, mas e se ela também for uma porta secreta que leva para outra sala escondida? Ah, na verdade é a lavanderia. Você também pode escondê-la atrás de uma porta. Às vezes, os lugares mais óbvios são os melhores esconderijos porque ninguém espera por eles. E por fim, o mais difícil de executar, embaixo de um tapete de Lego. Caramba, o Bro até se transformou em um personagem 2D para conseguir fazer isso. O Bro estava desesperado para fugir da namorada. Este é apenas um banheiro químico comum de Lego, para uma minifig se esconder dentro. Mas se eu puxar essa alavanca, uma porta secreta se abre, permitindo que a minifig caia por este tubo até uma super base secreta escondida. E lá dentro há uma base secreta de espião cheia de dispositivos, computadores e equipamentos. Com isso em mente, essa minifig pode viver aqui embaixo por meses, e ninguém sequer saberá que esta base existe. Espera, o que é aquilo? Ah, não acredito, esse cara está usando isso como nosso banheiro de verdade. Ok, vamos construir uma super base secreta ártica para uma minifig. Então vamos pegar estes dois recipientes, colocar o menor dentro do maior e despejar água no espaço entre eles. Ok, depois disso vamos colocá-los no congelador por algum tempo. E enquanto está congelando, vamos construir um cômodo para a base. Então estou pegando uma cadeira azul, uma luminária, uma cama confortável, uma cômoda com um limoeiro e uma estátua de nanofigura, este relógio antigo para que ele saiba quanto tempo passou na Era do Gelo e um tapete aconchegante feito de peças lisas. E aí está, ficou incrível. Ok, a casa de gelo já deve estar pronta, então vamos verificar. Boa, realmente funcionou. Então agora vamos colocá-la cuidadosamente sobre a base. E criamos com sucesso uma super base secreta ártica. Então vamos ver como este cara de Lego tem passado lá embaixo. Ah, acho que não há chance de receber uma recepção calorosa por aqui. Ok, galera, percebi que começou a nevar lá fora. Isso me deu a ideia de construir uma mini figura de neve. Então peguei todas as formas que tenho lá fora e comecei a enchê-las, começando pela menor. Mas esse cara é pequeno demais. Então peguei uma forma de bolo e enchi ela. E aqui temos uma bem maior. Ah, não. Ela caiu. Bom, ok. Tem neve suficiente para construir um boneco de neve de Lego em tamanho real. Então comecei com uma pilha enorme de neve e depois moldei e esculpi ela no formato de um corpo de minifigura de Lego. E depois de 2 horas de trabalho, fiz essa minifigura gigante de Lego feita de neve. E ficou incrível. Sinceramente, estou super satisfeito com o resultado e com o fato de estar nevando. Isso é um tijolo normal de Lego. E isso é um tijolo de Lego feito inteiramente de madeira. E ele realmente se conecta com o outro. Então acho que é possível criar uma minifigura de madeira. Então comprei um kit de escultura em madeira e ele tem todas as ferramentas necessárias para esculpir uma minifig perfeita. Mas primeiro, vamos pegar o formato de uma minifigura para esculpir nesse bloco. Ok, depois de um processo longo e satisfatório, fiz uma minifigura de madeira. Mas ela parece mais uma estátua de madeira. Isso não é uma minifigura nem aqui. E então descobri que você pode realmente comprar uma minifigura oficial de Lego feita de madeira. Então comprei, e é assim que ela parece. E é assim que ela fica comparada à versão gigante de Lego. Ah, caramba! Achei que ela seria maior do que a versão gigante, mas quero ter certeza de que ela realmente é feita de madeira. Ei, cara, você é mesmo feito de madeira? Não. Ok, galera, sim, ele é feito de madeira. Outra maneira muito fácil de fazer uma minifigura de doce é derretendo chocolate. Agora que o chocolate derreteu, vamos despejar ele nessas formas de minifigura de Lego. E depois de deixar esfriar por algumas horas, fiz várias dessas minifiguras de chocolate com uma aparência super saborosa. Ah, espera, elas não têm rostos. Então, para resolver isso, tenho essa tinta branca e posso pintar cuidadosamente os 2 olhos e uma boca. Caramba, esses parecem muito saborosos. Mas cuidado com essas minifiguras porque elas derretem muito rápido. O primeiro material com o qual você pode fazer uma minifig é doce. E eu tenho esses tijolos de doce de Lego chamados Candy Blocks. E a parte mais legal deles é que eles se encaixam, igual Lego. Então construí uma minifigura com eles, mas isso parece meio trapaça. Então, para me desafiar, vou tentar fazer um homem de doce gigante nesse esqueleto de Lego usando algodão doce. Mas o cara atualmente não está aqui. São só ossos. Então um ótimo começo vai ser dar a ele um coração doce. Ok, agora vamos cobrir o corpo inteiro dele com doce. E depois de algumas horas de trabalho, fiz ele ficar assim. Uma minifigura gigante meio assustadora e peluda, feita de algodão doce. Não vou mentir, o cara parece ser feito de pelo e que não toma banho há 1 semana.
E claro, como é doce, agora ele está todo grudento. Então vou dar um banho rápido nele. Ah, não! Eu esqueci completamente que algodão doce dissolve na água. Outro material com o qual quero tentar fazer uma minifigura é gelatina. Tive a ideia por causa desse urso gigante de gelatina. Então peguei a forma oficial de minifigura de Lego. E vamos cozinhar. Precisamos misturar leite e esse pacote de gelatina, despejando tudo nessa tigela e adicionando corante alimentício. Agora vamos colocar isso na forma e levar para a geladeira. E no dia seguinte consegui isso. Ah não, as cores não misturaram direito. O cara parece um zumbi, mas vamos testar mesmo assim se ele balança. Ok, pelo menos isso funcionou. Mas quero fazer uma minifigura de gelatina precisa. Então vou tentar fazer outra. Dessa vez misturando as cores amarelo, verde e azul com muito cuidado. Mesmo processo. De volta para a geladeira. Ok, depois de mais um dia esperando, temos uma nova minifigura de gelatina. E dessa vez foi um sucesso. Essa é uma minifigura fantasiada de giz de cera. Então, naturalmente, tentei desenhar com ela e nada aconteceu. Isso foi um fracasso enorme. Então, isso me deu a ideia de criar uma minifigura feita de giz de cera de verdade. Comprei vários giz de cera, escolhi minha cor favorita e derreti ela. Depois, despejei o líquido numa forma de minifigura e deixei esfriar. Uau, o cara parece meio pelado. Então, para resolver isso rapidinho, fiz roupas para ele que parecem aquelas capas oficiais dos giz de cera da Lego e vesti ele. Pronto. Agora, a minifigura de giz de cera está completa. Mas a melhor parte é que você realmente pode desenhar com essa minifigura. Ok, com o que mais posso fazer uma minifigura? Posso fazer de cera de vela. Então preciso de uma vela, um pequeno recipiente para derreter ela, um soprador térmico e, claro, uma forma de minifigura. E depois de derreter cuidadosamente a vela, despejar ela na forma de Lego e adicionar um pavio, criamos com sucesso uma minifigura de Lego feita de cera. E a parte mais legal é que você pode queimar ela legalmente. E quando faz isso, ela não cheira nem um pouco a plástico. Aqui vai outro truque legal. Você pode deixar uma minifigura magnética colocando pequenos ímãs dentro dela. E escolhi essa minifigura de Avatar porque ela tem pernas longas onde dá para encaixar ímãs dentro. E depois de colocá-los com cuidado, criei uma minifigura totalmente magnética. E a melhor parte é que agora ela consegue grudar em praticamente qualquer superfície. Além disso, agora ela funciona como ímã de geladeira ou até como decoração de iPhone. Mas a função mais legal é que agora consigo fazer ela se mover sem tocar nela, usando outro ímã embaixo da mesa. Caramba, o cara parece possuído. Outro material para fazer uma minifigura é concreto. Então tenho esse saco de concreto, despejei ele nesse balde. E agora, para deixar mais líquido, preciso adicionar um pouco de água e misturar. Ok, isso já deve estar bom o suficiente. Então despejei na forma da minifigura e deixei endurecer. E agora tenho algumas minifiguras de concreto. Elas são duras como pedra e muito pesadas. Mas para ver o quão fortes elas são, vamos fazer um teste de martelo. Ok, a pequena se despedaçou. E a maior? A cabeça do cara absorveu um impacto, mas houve alguns danos no concreto. O que mais dá pra fazer uma minifigura? E um bolo? Vi esses bolos personalizados online, então encomendei um e ele acabou de chegar. Então vamos abrir e... Galera, o cara tá pelado! Então, pra resolver isso, vou fazer umas roupas pra ele com pasta de açúcar, começando pela parte amarela, moldando cuidadosamente. E agora isso pode ir sobre a cabeça dele. Agora vou usar pasta verde pra criar sua icônica camisa verde. E finalmente vou fazer uma calça azul pra ele. Agora ele parece o Mr. Briggs. Ah, caramba, esse bolo está com um cheiro muito bom. Quero dar uma mordida rápida. O próximo material que quero usar para uma minifigura é comida de gato. Então peguei um pouco da comida favorita do meu gato, joguei numa forma de minifigura e coloquei no freezer. E depois de algumas horas, conseguimos essas minifiguras petiscos com aparência de carne. Uau, dá até pra ver as tripas dele por dentro. Galera, vocês acham que eu deveria experimentar uma? Vamos dar elas pro gato. Caramba, ele comeu todas. Boa. Outra forma de fazer uma minifigura sem ser de plástico é desenhando uma. Bom, ok, não é exatamente uma minifig, mas você pode fazer uma de papel. Então peguei essas instruções da internet e imprimi elas. Agora só preciso cortar tudo e juntar todas as partes usando estandes normais de Lego. E acabamos de fazer uma minifigura de Lego 2D de verdade feita de papel. E o legal é que ela é um desenho que você pode posar em tempo real. Então aqui está o cara fazendo caranguejo ou fazendo golpes de karatê. Mas essa minifigura ainda é só 2D, e eu quero fazer uma minifigura 3D de papel. Então encontrei outras instruções de como fazer ela em 3D, imprimi tudo e comecei a montar. Ah, isso me lembra as aulas de artes do ensino fundamental. E aí está, agora temos uma minifigura de Lego 3D feita de papel. O cara ficou meio torto nas bordas. Qual é o oposto de plástico? Metal. Então vamos fazer uma minifigura de metal de verdade. Galera, esse projeto é muito perigoso, então não tentem recriar isso em casa. Ok, comprei um metal chamado estanho. Depois quebrei ele em pedaços pequenos e usei um soprador térmico para derreter tudo. Então peguei uma forma de silicone e despejei o metal com muito cuidado. Espero que isso funcione. Ok, algumas horas se passaram. Vamos tirar a forma e ver. Uau, nem ferrando. O cara realmente ficou muito legal. O cara está brilhando como se fosse feito de diamantes.
Já que ele é feito de metal, vamos testar se ele é magnético. Ok, não, acho que nem todo metal é magnético, mas o cara é bem pesado. Então vamos fazer um teste de queda. Ah, caramba, ele quebrou minha mesa. Outro material do qual você pode fazer uma minifigura é... carpete? Vi essa trend viral onde as pessoas fazem designs legais com ferramentas especiais. E entrei em contato com uma oficina local de carpetes para fazer um para mim, mas eles me convidaram para ir lá e me deixaram fazer meu próprio carpete. Você faz um usando esse aparelho que costura fios de lã na tela super rápido. Parece fácil, mas a ferramenta é bem pesada e você precisa ter mãos firmes para fazer isso. Além disso, ela devora lã como louca. E depois que você faz a primeira etapa preenchendo o desenho, vem a segunda parte. Como o carpete está bagunçado demais agora, precisamos dar um acabamento com uma máquina de cortar. Uau, parece que estou cortando cabelo de verdade. E depois de sólidas 2 horas de trabalho, foi isso que consegui. Um design legal de cabeça de minifigura. Mas como é um carpete, agora preciso testar ele. Vamos testar o quão bom ele é para limpar sapatos. Ah, cara, eu não devia ter passado por um canteiro de obras. Os minifigs não são exatamente resistentes. Então bora deixá-lo mais forte. Primeiro vamos desmontar, encher de super cola e montar de novo. Agora ele não se move mais, mas está muito mais resistente. Uau, não consigo nem quebrar. Então vou testar com essa pedra gigante. Mas antes, se inscreve no canal para ajudar humanos a sobreviver. Boa, pessoal. Vocês ajudaram se fizesse um minifig bom em todos os esportes. Tipo esse cara aqui, tentando ser bom no basquete. Gente, ele nunca vai acertar essa cesta. Mas se eu der a ele essas pernas com molas, ele vira um campeão de enterradas. E se você pegar um minifig inocente e colocá-lo numa mesa de pebolim, pronto, você tem um craque mundial de futebol. Dá pra fazer um minifig correr com stop motion, mas ele ainda é lento demais. Então vou colocar essas placas atrás dele. Agora parece que ele tá voando de tão rápido. Uou, parece até que ele corre na velocidade do Sonic. Coloca um capacete de rugby e essa bolinha fofa e você tem um jogador imparável de rugby. A Lego também tem esse minifig boxeador com luvas enormes. Mas toda vez que eu mando ele lutar, ele só fica parado. Então peguei umas engrenagens e montei uma base giratória. Agora, com um toque do dedo, ele soca que nem louco. Os minifigs não são bons dançarinos. Que tipo de passos são esses? Então vou trocar por esse minifig genérico articulado. Agora sim, desbloqueamos novos passos de dança insanos. Também dá pra colocar 2 studs nas pernas dele. E pronto, agora ele sabe rebolar. Ok, a gente sabe que os minifigs ficam fortes na academia. Mas o que será preciso para criar o minifig mais forte de todos? Você pode dar a ele esse tronco bombado aqui. Mas ele ainda precisa ficar mais forte. Dá pra usar massinha pra fazer uns braços musculosos. Tá bem amaldiçoado. E já é mais forte que esse cara aqui. Mas quer saber? Nenhum desses dois pode ser realmente o mais forte. Mas se a gente pegar esses tubos amarelos que parecem bananas e conectar a esse tronco articulado com molas, aí está. O cara agora é literalmente o mais forte de todos. Nem dá mais pra chamar de minifig. Agora a gente só fez melhorias nos minifigs. Mas e se a gente fizesse o contrário? Um rebaixamento? Bora criar algo realmente assustador. Primeiro, vamos montar um minifig monstro. Vou usar esse olho de Lego como cabeça. Depois, troco as pernas por essa bagunça assustadora de peças de drone. E vamos dar a ele uma cabeça de zumbi também. Caramba, esse minifig monstro ficou muito bizarro. Agora vamos tentar criar o minifig mais amaldiçoado possível. Começo dando a ele quadris largos, usando mãos de minifig. Depois, troco os braços por esses tubos flexíveis. E uso essas peças de macarrão para fazer um pescoço comprido, para ele ver em volta das esquinas. Por fim, 3 cabeças são melhores que 2 e 4 são melhores que 3. Então coloco uma cabeça dupla em cima da normal e mais uma cabeça alongada por cima, para máximo poder cerebral. Esse aqui tá bem triste. Então vou tentar transformá-lo no minifig mais feliz do mundo, melhorando o estilo de vida dele. Primeiro, um sorvete. Talvez uma sorveteria? Ah, e um cachorro, quem sabe? Aí sim, o sorriso voltou. Mas queremos que ele seja o mais feliz de todos. Talvez ele esteja sozinho. Vamos dar a ele vários amigos. Ou uma viagem para Disneyland. Tá funcionando. Que tal um iate dourado agora? Vamos colocar ele na água. Quer dizer, ele tá feliz, mas não é o minifig mais feliz do mundo. Ainda bem que eu tenho essa caneta Sharp. Ah, agora sim. Esse sim é o minifig mais feliz do mundo. Até agora um sucesso aterrorizante. A Lego tem muitos minifigs legais, mas nenhum com brain rot. Primeiro, vamos transformar esse homem de negócios em Team Cheese. Se a gente pintar essa cabeça do Mickey de cinza e colocar óculos escuros, temos uma cabeça perfeita. Agora é só encaixar no corpo de terno. E pronto. Agora é a vez da bailarina caputina. Começamos com a minifig bailarina. Trocamos a cabeça por essa xícara de café fofa. E com uma Sharp, desenhamos o rosto. Pronto, mais uma personagem desbloqueada. Por fim, vamos criar o New Beanie Pizzanini.
Se você pegar um minifig, der a ele torso azul, braços amarelos, pernas verdes e uma pizza na cabeça, ele se transforma em muitas formas diferentes, com preços bem variados. Mas com um pouco de criatividade, dá pra transformar qualquer um na sua versão mais valiosa. Tipo esse Buzz Lightyear. A versão normal custa menos de $5 e a versão suja custa $20. Mas se você pegar seu Buzz de $5 e der a ele um banho de lama no jardim, já consegue o upgrade sem gastar nada a mais. Existem muitas versões do Coringa, mas essas duas são quase idênticas. A diferença é que uma custa 7 vezes mais. Se a gente pintar o cabelo dele de verde escuro, trocar as mãos por azuis e retocar a calça com marcador, ficam praticamente iguais. Outro upgrade fácil é pegar um Stormtrooper branco e pintá-lo de cromado. Ele vai parecer a versão de $120. Agora bora transformar esse Batman normal em um Batman disco incrível. É só usar uma caneta dourada no traje, colocar papel dourado atrás da capa e pronto. O Batman mais brilhante da história. Vamos testar as vibes de discoteca dele na pista de dança. Caramba, o cara tem estilo. Transforma no New Beanie Pizzanini. Se você baixar esse aplicativo, pode escanear um minifig em 3D com o celular, depois usar o modelo para criar peças personalizadas e mandar para uma impressora 3D. Então eu escaneei esse cara que comeu demais e imprimi para ele uma barriga gigante. Ele não parece muito feliz. Vou mandar ele para a academia enquanto faço o próximo upgrade. Enquanto ele treina, vou desenhar um tronco bombado para ele, para todo mundo ver que ele tá malhando para valer. É só imprimir. Bem melhor assim. Ele parece feliz. Mas talvez da próxima vez eu melhore as pernas dele também. Outra forma legal de melhorar um minifig é usando uma caneta 3D. Como os minifigs não têm nariz, esse aqui não consegue sentir o cheiro das flores. Mas se usarmos a caneta 3, dê pra dar um nariz pra ele. Pronto. Opa, parece que ele tem alergia. Se o seu minifig não tem cabelo, também dá pra usar a caneta 3D pra criar penteados malucos. E com filamentos de cores diferentes, dá pra variar bastante. Os minifigs não conseguem mandar mensagem, já que não tem dedos. Então, para meu último upgrade, usei a caneta 3D para dar dedos a ele. Agora ele pode mandar mensagens. Espero não me arrepender disso. Os minifigs podem vir ter tempo, vamos começar com... Esse é um bloco comum de Lego, e esse bloco é 4 vezes maior, e ele se chama bloco duplo. O objetivo da existência dele é para as crianças não se engasgarem com ele. E como um youtuber de Lego, acho que é a minha obrigação testar isso. Tá bom, ainda é pequeno demais. Então eu melhorei ele e construí o maior bloco de Lego do mundo. Apresento a vocês o bloco gigante Mr. Briggs. Ele tem esses pinos enormes, e eu até escrevi meu nome nele. Para ser sincero, às vezes parece um caixão, ainda mais quando você começa a abrir esse troço. Uau, aposto que dá pra eu entrar. Já que temos tanto espaço, vou transformar no meu cantinho, com uma TV, uma cesta de basquete e uns acessórios. E aqui vocês têm um tour do meu cantinho. E, sinceramente, eu poderia morrer em paz aqui. Isso aí, essa é a vida, pessoal. Eu nem sei por que eu preciso da minha casa agora. Eu posso morar aqui. Boa noite, pessoal. Eu vou dormir aqui. Agora vou melhorar a própria minifigura. Porque vamos lá, todas são iguais. E precisamos de um pouco de diversidade. Então vamos pegar o computador, baixar um modelo da minifigura e começar a modificar. Primeiro, vou fazer uma minifigura alta esticando esse cara. Vamos também alongar a cabeça dele para dar um visual mais estranho. Claro que não fica igual à minifigura clássica, mas com certeza é única. Espero que fique bom quando eu fizer a impressão 3D. Agora vamos fazer um cara bombado. Pense em Dwayne Johnson ou num personagem padrão do Roblox. Tá bom, lá vem o bíceps, o tríceps. Aqui vai um peitoral grande e um tanquinho. E pras garotas, botei até um bumbum. E também vou fazer um cara gordo, porque por que não? Vamos fazer uma barriga grande e umas bochechas fofas. Tá bom, é hora de mandar para impressão. E depois de 40 minutos temos isso. Uau, ficou ainda melhor do que eu esperava. Agora é só pintar nas cores clássicas da Lego e fazer umas expressões felizes. Pronto, tá aí. Minifiguras de Lego melhoradas com mais diversidade e formas. Legal! E já que estamos falando de todos os tipos de tamanhos e formas, aqui uma minifigura que anda como um caranguejo. Isso é só uma nota comum de $100. Mas se você fizer um furo nela com um furador e depois tirar a cabeça da minifigura, pode usar como uma capa de super-herói para sua minifigura. Tá bom, agora vou chamar ele de Capitão Dinheiro. Então aqui estão mais algumas ideias para melhorar o Lego usando papel. Você pode usar suas habilidades de origami para fazer um barco e depois fazer furos para os remos. E surpreendentemente, ele flutua até afundar. Você também pode criar uma versão 2D de uma minifigura de papel. Ela tem várias articulações que fiz usando um furador e pinos, então até que é bem flexível. E no último projeto, eu fiz um avião de papel enorme e o reforcei com vigas técnicas. Então vamos ver se ele consegue voar. Senhoras e senhores, estamos passando por turbulências. Por favor, fiquem sentados. Você chegou ao seu destino.
O próximo set que comprei custou $80 e é a manopla do infinito do filme Vingadores Ultimato. Então vamos montar. Não sou muito fã desses conjuntos de Lego para maiores de 18 e esse não é exceção. Olha, a única coisa que vejo de útil nele, além de juntar poeira na prateleira, é talvez usar para aprender vários sinais de gangues diferentes. Olha, sério, o que mais você faria com isso? Então passei um tempo tentando pensar em usos mais práticos para isso, e acredite ou não, eu tive algumas ideias. Mas depois caiu a ficha. O objetivo do Lego é estimular a criatividade e usar a sua imaginação. Você tem que pegar o conjunto pronto e transformar em algo novo e bem diferente. Então vamos nessa. Esse set só tem peças douradas e nenhum bloco normal, o que tornou difícil criar algo legal, mas a inspiração bateu. E aí isso aconteceu. Diga olá ao Trono do Infinito. Tá bom, honestamente, esse set ficou tão bom que parece que saiu de um set da Lego Creator. E acho que posso chamar isso de melhoria. E caso você esteja se perguntando onde estão as pedras, como bônus, vou mostrar 4 maneiras diferentes e malucas de melhorar seu Lego em menos de 1 minuto. A minifigura Lego mais cara que custa $5.000. Ai caramba, aqui está ele, o Mr. Ouro. Só alguns poucos escolhidos viram essa minifigura do Sr. Ouro pessoalmente. Claro que eu não tô nessa lista, nem tenho um carro inteiro pra vender e comprar uma. Então vou fazer uma pra mim. Primeiro, precisamos pintar a minifigura de ouro. Ah, é bem satisfatório assistir em câmera lenta. Então o original tem essas linhas pretas em cima da pintura dourada. Podemos usar um marcador pra desenhar tudo, começando pelo rosto. Faz um terno elegante e pronto. Acabei de mostrar como fazer $5.000 de Lego por $10. Então, vamos começar o leilão na seção de comentários abaixo. Agora vou melhorar uma base de Lego em si, que é a fundação de qualquer construção. Não tem muito o que fazer com um objeto 2D simples como esse, mas se você pegar uma pistola de cola quente e 6 bases e colar tudo, você pode acabar com esse cubo de base que mexe com a mente. Caramba, parece até ilegal. Depois você pode construir 6 biomas diferentes em cada lado do seu cubo de base, e agora você tem o planeta Minecraft inteiro nas suas mãos. E agora o Steve do Minecraft pode explorar o planeta todo, passando por biomas diferentes e descobrindo novas aventuras. Tá bom, eu preciso ver se esse cubo é forte. Então... Ah, deixa pra lá. E a propósito, suas bases podem acabar danificadas permanentemente pela cola quente, então é por sua conta e risco. Outra maneira de melhorar o Lego em si é criando um bloco de 1x5, porque por algum motivo eles não existem. E há várias maneiras de conseguir isso, como empilhar 3 paletes 1x5, ou colar um bloco 2x1 e um 3x1, ou cortar um bloco 1x6. Mas eu fui com tudo e imprimi meu próprio bloco único em 3D. E agora eu tenho o conjunto completo. Tá bom, pro próximo set que vamos melhorar, eu gastei $50 num dos sets de Lego mais esquisitos já lançados. E se você ainda não adivinhou, aqui está ele. Esse é um Lego de orquídea da coleção botânica. E sim, é um presente perfeito para um primeiro encontro. Olha, não sei o que mais você pode fazer com ele. Você pode cheirá-lo, mas cheira a plástico. E você também pode tirar do solo de Lego, levar pra fora e plantar como uma flor de verdade. Na verdade, fica mais bonito quando está no chão. Mas aí eu achei uma página oferecendo instruções para reconstruir esse set num Demogorgon de Stranger Things por $23. Então, vamos ver se vale o dinheiro. Uau, tô surpreso que ficou tão bom. Agora eu tenho meu próprio Demogorgon. Essa minifigura parece tão boba comparada a essa fera. Eu diria que as instruções valeram cada centavo, porque o upgrade ficou muito maneiro. Você pode até mover os membros e fazer ele abrir as pernas, embora claramente ele não consiga se sustentar sozinho, de jeito nenhum. Imagina se eles vissem isso no mundo invertido. Tá bom, já deu. O Lego tem muitos temas, mas nenhum deles tem a ver com um cara normal como eu. Super-heróis lutando contra o mal no mundo? Eu nem consigo manter meu quarto limpo. Então, primeiro vou melhorar o próprio Lego criando um novo tema, com o título provisório, O Cantinho de um Cara Normal. Vou começar construindo as paredes e adicionando escadas. Depois, adicionar um armário e um sofá e uma TV. E estamos quase lá. Só precisamos encher a sala com coisas aleatórias, como uma guitarra, pôsteres das nossas bandas de rock favoritas e um monte de restos de comida. Então, o conceito desse set é construir o quarto de um adolescente que acabou de se mudar da casa dos pais. Mas além disso, também desenhei minha primeira figura Mr. Bricks. Dei a ele meu sorriso clássico e um chapéu feito sob medida impresso em 3D. E agora ele pode xingar as pessoas no Fortnite e tirar 5 cochilos por dia no sofá. E eu ainda botei uma função de jogo a esse set. Quando você abre o armário, sai um monte de lixo. E agora você precisa passar por cima. Mas para virar um set de verdade, eu projetei uma caixa com instruções. E é isso, o primeiro set do Mr. Bricks está pronto para ir pras lojas.
A próxima coisa que vamos melhorar é esse Nissan Skyline GT-R R34 da série Speed Champions. E eu comprei 2 deles. Tá bom, esse carro é uma réplica do carro do filme Velozes e Furiosos 2. Esse filme tem muitos carros tunados, então decidi dar 3 estágios de melhorias a esse carro para torná-lo ainda melhor do que era antes. No primeiro estágio, vamos melhorar a carroceria do carro. Então desenhei meus próprios adesivos, depois gastei $10 para imprimi-los. Depois, retirei os adesivos antigos, limpei a carroceria do carro, coloquei os adesivos novos e melhorei algumas peças. Agora tá bem mais legal e se destaca ainda mais. Tô me sentindo o apresentador do Pimp My Ride. Tá bom, no segundo estágio, decidi melhorar o carro com um kit de luzes, como todos os carros do filme têm. Ele foi feito pra esse carro, mas cara, instalar foi difícil. Demorou 1 hora, mas finalmente consegui. Agora vamos ligar as luzes. E agora temos isso. Aí está, a definição literal de Gucci versus Walmart. E assim como em todos os filmes de Velozes e Furiosos, tudo se resume à corrida final. Então, pro estágio número 3, fui com tudo. Usei uma técnica de construção ilegal e coloquei um foguete de verdade no teto do carro. E depois levei pra rua, onde organizei uma corrida pra ver qual era o melhor carro. E o primeiro a cruzar a linha de chegada vence. Então vamos ver o que acontece quando eu acender o foguete. 3, 2, 1... Uau! O carro tunado tá voando mesmo. E o carro original só tá parado ali, todo sem grego, pessoal. Primeiro, vou mostrar um truque simples de ciência. Esse aqui vai exigir habilidades manuais, porque você vai precisar colar uma minifigura num imã, depois cortar um pedacinho de canudo e colar nas costas da minifigura. Pegue uma garrafa e encha com água. Depois, se você jogar a minifigura na garrafa e fechar a tampa, nada acontece. Mas se apertar a garrafa com a mão, a minifigura vai mergulhar por causa do princípio de Arquimedes. E quando soltar a garrafa, ela flutua de novo. Beleza, quem me disser por que ele sempre fica de costas para a câmera ganha uma medalha. A seguir, vou te ensinar biologia, criando uma minifigura anatomicamente correta. Vamos começar pelo esqueleto, que serve como base para o resto, tipo órgãos, músculos e pele. Então construí primeiro um esqueleto em escala maior. Caramba, já tá muito esquisito. Agora vamos fazer os órgãos, tipo pulmões, tripas, um par de olhos estranhos e um coração para ele finalmente sentir alguma coisa. Agora precisamos da pele. Ah, essa é a minha parte favorita. Isso, a pele é o maior órgão de todos. E eu fiz essa pele de tecido, então vamos colocar no esqueleto. Beleza, o cara tá começando a parecer normal. Acabei de fazer o primeiro transplante de cérebro da história. E acho que preciso comer mais gelatina. Agora vamos cavar a terra e procurar tesouros como os geólogos fazem. Ou literalmente qualquer criança no planeta. Para simular isso, construí um modelo de solo com Lego. Então aqui temos o humus, a camada superficial, o subsolo, material parental e rocha-mãe. A geologia do Lego é só pegar um pedaço de terra Lego e dar uma pá pro cara para cavar por esses pedaços de plástico caros até achar alguma coisa interessante. Tipo uma múmia. Não, isso é para os arqueólogos. Precisamos ir mais fundo. Mas se você tiver sorte, nas profundezas da Terra, pode encontrar um fóssil. A partir daí, é tipo um cassino. Você pode achar ossos raros de dinossauro que te deixarão rico. Ou pode achar um cocô pré-histórico, que na verdade é muito útil para os cientistas. Inspirado no Lego, coloquei meu uniforme de geólogo e fui procurar fósseis. E depois de 4 horas seguidas de esforço inimaginável na floresta com uma pá, finalmente achei alguma coisa. Caramba! Um bloco de gelo no meio da floresta. Também achei um fóssil estranho que parecia um cocô de vaca. Eu estava muito curioso para ver que artefato era, então fui correndo para casa e comecei a revelar o tesouro. Isso parece um conjunto de Lego perdido, mas não tô nem aí. Tô mais curioso com o bloco de gelo. Então, vou usar ferramentas diferentes para quebrar o gelo. Meio que tem gosto de terra. Gente, tô vendo dentes de dinossauro, parece de um conjunto de crânio de dino. Tá demorando muito, então vou colocar... Beleza, pessoal, peguem uma pá, vai que vocês acham seu próprio conjunto de dino, ou cocô. E na próxima aula de física, vamos ver se você consegue se mover soprando a própria vela. Tipo esse cara. Uau, tá bom, quero que isso seja verdade, então vamos testar no Lego. Beleza, o que acontece se eu construir um carro e colocar uma hélice na parte de trás? Ele vai pra direita, como deveria. E agora, se eu adicionar outro carro com uma vela, e o primeiro carro soprar essa vela, mas estiver fixo, beleza, o carro com a vela quer se mover para a esquerda. E agora, se conectarmos os dois, eles anulam suas forças e ficam no mesmo lugar. E é por isso que você não pode mover um barco soprando sua própria vela. E sobre aquele cara, claro que ele tá usando um skate elétrico. Vamos continuar e ver como diferentes tipos de plástico derretem na aula de química.
Preparei 4 frascos cheios de acetona e várias peças. Lego, como esse esqueleto falso de Lego. Cristais e um conjunto de animais da selva. Vamos derreter o gatinho também. Mas antes de fazer isso, vamos testar a acetona em outro tipo de plástico. Isopor. O isopor derrete super rápido e vamos ver se as peças de Lego também derretem em algumas horas. Isso vai demorar um pouco. Isso, estamos no topo do mundo. Beleza, finalmente estamos quase no fim. Olha toda essa gosma derretida. Agora temos que esperar algumas horas para o processo de derretimento começar. Uau, esses cristais de Lego estão literalmente virando gelatina. Beleza, hora da revelação, pessoal. Começando pelo esqueleto. Parece que ele ainda tá inteiro. Então vamos dar uma olhada. Uau, ele nem derreteu. Continua duro como uma rocha, mesmo se cutucar várias vezes. Agora vamos para os cristais de Lego. Dá pra ver que eles derreteram tipo uma gosma, literalmente grudando no fundo. Vamos abrir. Mal consigo reconhecer os cristais. Eles derreteram completamente e viraram uma substância pegajosa. Vou tentar tirar com uma colher. Ursinhos de goma. Alguém? Beleza, vamos pros animais. Alguns ainda estão praticamente intactos. Bom, vamos descobrir. Tá, olha a aranha e surpreendentemente ela não derreteu. Até esse caranguejo não derreteu, o que me faz querer comer frutos do mar no almoço. E olha, até os escorpiões sobreviveram. Esses caras são feitos de outro jeito. Quanto ao gatinho, bom, ele tá meio diferente. Isso ainda é um gatinho? Só sobraram os olhos, mas tirando isso, acho que esse gatinho não sobreviveu. Eu diria que foi um experimento bem satisfatório. Comentem aí o que vocês querem que eu fale depois. Agora, vou construir um vulcão enorme que vai entrar em erupção em 10 centímetros. E também não usei proteção, então agora vocês podem ver exatamente como a reação acontece. A gente começa adicionando detergente, corante alimentício e depois peróxido de hidrogênio bem concentrado. Ah, pessoal, só para vocês saberem, essa reação pode acontecer assim. E eu estava fazendo no meu estúdio, então eu não estava preparado para o que ia acontecer. Uau, olha essa explosão, é enorme. Parece tão real que até merece um replay. Acho que mereço uma medalha ou algo do tipo. Agora vamos dar uma olhada nas ilusões de ótica na aula de geometria. Caramba, como isso é possível? Um exemplo mais extremo de ilusão de ótica seria essa construção. Dá pra ver que tem alguma coisa estranha aqui. E você tá certo, porque é uma ilusão de ótica que eu fiz. Para construí-la, você precisa de 2 construções separadas, colocá-las em lugares específicos. E a parte mais importante é a posição da câmera. Para a próxima ilusão de ótica, você vai precisar de 2 minifiguras idênticas, um pedaço de papel, uma caneta e uma régua para desenhar uma perspectiva legal. E quando colocamos as 2 minifiguras no desenho, parece que uma delas é maior, embora sejam tão parecidas quanto gêmeos, e eu tenho um uso perfeito para isso. Você pode pegar 2 peças Lego idênticas e colocá-las nesse desenho. E BUM! Elas parecem maiores. Usem isso a seu favor, galera. E aqui vai uma rodada rápida de várias ilusões de ótica legais que achei na internet. Nessa aqui, parece que o círculo verde de baixo é maior do que o de cima, mas na verdade não é. Essa dá a ilusão de que as linhas horizontais não são paralelas, mas é claro que elas são retas. E a última dá a impressão de que essas peças 2x1 têm tons diferentes de cinza, mas não tem. É até difícil mostrar que são da mesma cor. Outra forma de explorar é essa peça em formato de queijo, que na verdade é um triângulo. Usando essa forma, podemos fazer 2 coisas diferentes na mesma base. Mas consegue adivinhar o que é isso? Então, do lado esquerdo, eu construí o Mario, e do lado direito, construí o Shrek. As crianças precisam se manter ativas o tempo todo, então a última aula é Educação Física. E eu construí uma pista de skate completa com rampas enormes para manobras, trilhos irados para deslizar, grafite maneiro nas paredes, olha esse esquilo estiloso, e uma área de descanso para encontros amigáveis e ouvir música. Agora nossos amigos skatistas podem fazer manobras o dia todo. 50-50 grind, board slide, backslide, 360-50-50 grind e, claro, head grind. Os patinadores podem andar nas rampas enormes e fazer piruetas. E os amigos do patinete e do BMX podem fazer transferências iradas. Pensando bem, aulas comuns de educação física parecem tão sem graça. Beleza, pessoal? Sei que vocês estão de férias agora. Uma coisa que aconteceu comigo e que eu odeio é desperdiçar o meu cereal favorito. Sou eu. Não foi o meu melhor momento. É por isso que eu vou tentar fazer uma tigela giroscópica com peças de Lego. Eu vou botar esses pinos nas laterais para fazer ela girar. Legal! A próxima coisa que precisamos fazer é unir vários desses conectores de pinos Technic, como se fossem um círculo para o mecanismo de rotação. Mas para que a tigela não derrame, ela precisa se mover num movimento giroscópico. Então, eu fiz mais 2 camadas com os pinos Technic. Depois eu finalizei com uma alça. Então agora eu vou testar com um monte de minifiguras. Mas para testar de verdade, eu vou voltar no tempo. Dessa vez, vou usar a minha tigela à prova de derramamento feita de Lego.
Tá bom, essa tigela está se mostrando útil até agora. Então eu vou botar o leite. Ah, droga! Está pingando! Deixa pra lá. Quero que vocês conheçam o meu peixe de estimação, Nemo. Ele não é exatamente igual ao do filme, mas pelo menos a cor combina. Um aquário é ótimo e tal, mas já pensou num aquário de Lego? Então comecei com essa placa amarela que parece areia. Depois coloquei esse vidro transparente para continuar podendo admirar o meu peixe de estimação. Também coloquei algas e corais e essas peças brancas para capturar bem o visual do oceano. E aí, eu corri pra cozinha para finalmente botar a água. Vou tentar encher o aquário todo porque o meu amigo Nemo merece ser bem tratado. Ah, não. Está pingando. O Nemo vai ficar sem água até amanhã. Tá bom, eu vou tentar cobrir com plástico. Acabei de perceber que não posso colocar água agora. Na tentativa número 2, coloquei o plástico dentro do aquário. Depois corri de volta pra cozinha. As decorações não seguram bem por causa do plástico. Então agora, parece que um tsunami passou por aqui. E sou só eu ou o vazamento piorou? Quando esse sofrimento vai acabar? Eu não posso deixar o meu peixe assim. Então vou transferir essas decorações de Lego pra dentro do aquário dele. O aquário ganha um upgrade estiloso. E o Nemo tá com um sorriso no rosto. Essas decorações de Lego são legais, mas eu não quero desperdiçar o aquário. Então vou encher com água e botar umas minifiguras. Elas estão flutuando, como corpos mortos num cemitério de peixes. Eu tô debaixo d'água. Me ajude. Eu lembro que antigamente eu era o minifigura mais rico do mundo. Eu ostentava um carro esportivo chique e nadava em dinheiro. Então eu levei uma garota bonita pra um encontro e a gente deu um beijo gostoso. Os lábios dela eram tão peludos. Espera, peludos? Aí eu acordei e percebi que estava beijando uma aranha. Por isso que eu não consigo ouvir na aula e sinto cheiro de cheeseburgers. Eu corri pra geladeira e vi uma família de aranhas lá dentro. Surpresa, filho da mãe. Ah, droga, elas estão por toda parte. Preciso fazer alguma coisa. Você pode fazer coisas incríveis porque você é especial. Bom, se o pôster na parede diz: eu vou tentar construir uma arma de Lego para pegar essas aranhas. Vou usar vários desses peixes técnicos em forma de garras e juntá-los para criar esse mecanismo de agarrar. E para facilitar, vou criar uma alça semelhante à de uma arma e usar esse elástico para o movimento de puxar. E aí está, o pega-aranha está pronto. Agora eu quero testar para ver se funciona. Então vou tentar pegar 3 coisas. Essa minifigura, um ovo e uma caneca. Tá bom, vamos lá. Eu queria ser bom assim com as máquinas de garra. Não quebra, não quebra. Isso aí! Acho que não vai dar pra usar com o meu café da manhã, porque vai derramar tudo. Então isso é decepcionante. Mas pra testar de verdade, vou tentar usar nos menores objetos possíveis. Tipo esse tijolo e uma aranha pequena. Legal. Ou esse coelhinho fofo, que é bem fácil de pegar. E uma nota de $100. Tá bom, peguei. Mais um objeto mais pesado, tipo um martelo? Acho que não sou digno. Tá bom, agora vou fazer o propósito real desse objeto, que é pegar essas aranhas feias. Tenho medo que elas venham atrás de mim, então vou afogar todas elas. Morram! Outra ocasião em que esse objeto pode ser útil é quando o seu cachorro precisa fazer o número 2. Uau, mas é enorme. Mas eu tenho a arma perfeita. Não consigo esquecer o pior dia da minha vida. Alguma coisa comeu os meus Legos. Então eu dei uma olhada rápida no meu estoque de Legos e descobri que tinha um rato vivendo no meu estoque de Legos esse tempo todo. Espera, talvez não seja bem um rato. Então eu o chamei de Rhino e decidi construir uma casa de Lego pra ele. Aposto que ele está procurando uns petiscos. Bom, você tem que fazer por merecer, amigo. Então eu estava pensando na melhor vingança quando vi esse vídeo. É uma corrida de hamster incrível, basicamente uma versão de American Ninja Warrior pra hamsters. Nossa, 50 milhões de visualizações? Eu vou ficar tão rico. Então na mesma hora eu encomendei um monte de peças de Lego pra fazer o meu próprio percurso de obstáculos pra hamsters. E o objetivo é correr do início ao fim e encontrar a saída. Mas é claro que não vou facilitar muito. Então criei uns obstáculos, como essa plataforma que catapulta e um mecanismo de rotação. E no final ele será recompensado com um petisco delicioso. Ele tem que completar o percurso em 10 segundos, senão ficará preso lá pra sempre. Ah, não era pra você subir aí, seu trapaceiro. Ah, droga, ele quebrou. Não acredito que ele não sabe pra onde devia ir. E às vezes ele age tão estranho. Quem sou eu? Então eu decidi dar uma chance pra ele na tentativa número 2. E dá pra ver que ele finalmente aprendeu a usar o nariz. Você consegue, soldado. Eu sei que consegue. Tá bom, essa manobra foi incrível. E ele ainda conseguiu sair com 1 segundo de sobra. Eu não sei o que é mais incrível. O meu hamster ou o labirinto que eu fiz. De qualquer forma, foi um sucesso. Outra construção incrível que eu sempre quis tentar é essa escultura de Tensegrity usando placas, tijolos e correntes que fazem parecer que está flutuando. Ciência, pessoal. Literalmente cai com um leve empurrão. Então eu quero testar colocando objetos pesados em cima. Mas olhando pra coisas assim, me pergunto o que aconteceria se eu cortasse uma corrente. Comenta aí abaixo o que você acha que eu devia cortar. Vamos cortar isso. Não vou mentir, isso foi muito maneiro. Ah, acho que eu estraguei tudo. Agora tô curioso pra ver se posso fazer uma cadeira de madeira usando a técnica de Tensegrity. Então eu construí rapidinho e aqui está o produto final. Hora da verdade.
Tá bom, eu vou tentar sentar nela. Tô surpreso! É muito forte mesmo. Você pode até usar como um banquinho se souber se equilibrar. Sempre tive curiosidade para ver se dá para fazer um holograma com Lego. Então usei placas e painéis transparentes para fazer essa construção satisfatória. Depois, eu juntei tudo com conectores de pinos Technic e montei em forma de triângulo invertido. Agora mal posso esperar para testar isso no meu MacBook. E para isso funcionar, a tela tem que estar de cabeça para baixo para que eu possa colocar o holograma no meio dela. Vou reproduzir um vídeo específico de holograma que eu achei na internet. Nossa, parece que está flutuando de verdade. Acho que isso é a coisa mais legal que eu já fiz. Eu estava tão entediado que decidi fazer uma catapulta com Legos. Para testar, construí essa parede de tijolos. 3, 2, 1... Isso aí! Agora eu gostei de ver. Agora quero testar contra uma minifigura pirata estranha e torturá-la em água fervente. Se isso fosse Fortnite, seria o pior lugar para pousar de todos. E se eu catapultar uma câmera na água? Legal! Então essa é a aparência do meu teto. Para esse próximo jogo, vocês conseguem adivinhar o que eu vou construir? Isso mesmo, é um cubo mágico feito de Lego. Tada! Mas a verdadeira pergunta aqui é, ele é solucionável? É! E justo quando eu pensei que finalmente fiz algo bom na vida, ele começou a se desfazer. É por isso que no final desse vídeo, vou esmagar ele com um bastão. Isso parece familiar pra você? É, eu recriei o meme do carro magnético. E antes que você pense que não vai funcionar, olha só. Impossível? Pra mim não é. Então hoje vou mostrar como você pode fazer isso em 3 passos simples. Primeiro você precisa criar um design legal de carro. Eu escolhi esse Tesla Cybertruck do Elon Musk. Como é um carro elétrico com exterior de aço magnético, vai ser mais fácil fazê-lo se dirigir sozinho. Além disso, ele é muito bonito e tem rodas incríveis que vão te dar pontos de estilo. Design, confere. Agora vamos usar esses feixes Technic para fazer uma estrutura de guindaste que segure os ímãs para finalmente testar se funciona. Não! Como as rodas de Lego têm muita fricção, precisamos lubrificá-las. Então eu tirei as rodas e apliquei uma quantidade generosa de WD-40, que é basicamente a solução para tudo. Agora está muito mais suave. Rodas? Confere. Tá bom, vamos tentar de novo. E dessa vez, vou remover o bloqueio das rodas. Isso aí. O truque aqui é que quanto mais perto você acha que está, menos você vê de fato. O último passo é inclinar a sua mesa para formar uma rampa. Bum! Mágica. A próxima coisa que eu quero fazer é esse fidget spinner maneiro. Vamos testar se essas minifiguras de astronauta conseguem aguentar um passeio giratório. Quem ganhar vai pra Lua, mas para deixar as coisas mais interessantes, eu vou usar uma furadeira. O Sr. Armstrong é o único que passou no teste. Então vamos construir um foguete para ele usando essa técnica maneira, onde você enrola peças de esteira de pneu sobre uma engrenagem, que meio que te faz parecer a mãe falsa de Coraline. Os buracos também combinam com os pinos de uma placa simples. Então, eu vou usar isso para construir o foguete. E agora é o teste final. Eu fui lá para fora para mandar essa mini figura para a Lua, anexando um fogo de artifício. Gente, não tentem isso em casa. Uau, olha aquele fogo. Só sobrou isso. Missão fracassada. Cara, fiquei tão empolgado